A mensagem dessa noite tem como título A Natureza da Liberdade Cristã. Hoje, igreja, na verdade, as pessoas têm confundido liberdade com libertinagem. Igreja, então por isso, hoje o Senhor, Ele vai falar conosco até que ponto podemos chegar em questão à liberdade. Qual é a nossa liberdade? Entendeu? Essa mensagem, ela vai trazer entendimento para a sua vida, para como você usufruir, saber lidar com essa liberdade que Deus te deu. Qual é a sua liberdade? Até que ponto você pode chegar? Amém? Em nome de Jesus, todos vão abrir para mim em Gálatas 5, 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, igreja, tem uma vírgula e tem um porém entre duas vírgulas, não é? Então esse porém, o que significa o porém? Que existe uma situação em pauta, que existe uma questão em pauta. Quando se fala em liberdade, acha que já pode sair voando, sair correndo, sair fazendo o que for. Não, o porém significa que tem algumas restrições. Exatamente. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à vossa carne. Ô igreja, então, toda liberdade, quando ela dá ocasião à carne, ela acabou-se. A liberdade nossa, igreja, é isso que nós precisamos entender. Que liberdade é essa? Que livre-arbítrio é este? Eu sempre bato nessa tecla de livre-arbítrio, porque as pessoas teimam em soltar no verbo, a vida é minha, não é da conta de ninguém. Calma, a vida não é sua não. Vida é de Deus. Com um sopro ele pôs e com um sopro ele tira. Igreja, a vida é tão engraçada. As pessoas têm um gosto de dizer a vida é minha. Que vida minha? A vida é de Deus, é fôlego de vida, pertence a Deus. Então a qualquer instante Deus pode tirar da gente. Não é verdade? Então é sobre isso que nós vamos ter que aprender essa noite. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à vossa carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Porque quando os dois ficam mordendo, os dois são destruídos de uma só vez? Não, tem um culpado e tem um inocente. Então tem uma vítima ali, no meio daqueles dois. Mas a questão aqui em pauta, igreja, é o seguinte: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Igreja, deixa eu te falar uma coisa com vocês. A liberdade, a sua liberdade vai até onde você não tira do seu próximo. Até onde a sua liberdade não vá até o limite do outro. O que eu quero dizer com isso? Que liberdade você chama de ferir o outro, de achar que você pode brincar com os sentimentos dos outros, de achar que você pode decidir com a vida do outro, ou detonar com a vida do outro, porque a sua vida diz que ela é sua. Mas você acha que a sua liberdade te dá o direito de tirar a liberdade do outro? Ou seja, às vezes nós aprisionamos uma pessoa em sentimentos. E de uma hora para outra, o que fazemos? Achamos que somos livres o suficiente. É que nem hoje, igreja, os divórcios estão assim. Igreja, está assustador o número de divórcio, porque se eu não sou obrigada a ficar com ninguém. Igreja, a nossa liberdade vai até onde nós nos comprometemos. O que a senhora quer dizer com isso? Há tempo para você pensar em começar um relacionamento.
A partir do momento que você começa um relacionamento, você tem que estar o quê? Responsável por aquilo ali que você está iniciando. Porque relacionamento, ele vai o quê? Ele é acompanhado de namoro, noivado e casamento. É uma sequência. Entenderam? Amém? Então vamos prosseguir com a mensagem, né? Já lemos o versículo-chave. Então deixa eu comentar, fazer alguns comentários com vocês dessa mensagem para que vocês aprendam. Presta muita atenção, amém? Liberdade. É uma palavra que anda na boca de todo mundo nos dias de hoje. Há diferentes formas de liberdade. E muitas e diferentes pessoas a advogam e solicitam. Temos o nacionalista africano que obteve Uhuru para o seu país, liberdade do governo colonial. Temos o economista que crê no consórcio livre, no comércio livre, na suspensão das tarifas. Temos o capitalista que não gosta do controle central porque impede o livre empreendimento. E temos o comunista que reivindica a libertação do proletariado, da exploração capitalista. Temos as 4 famosas liberdades pela primeira vez enunciadas pelo presidente Roosevelt em 1941, quando ele falou de liberdade de falar em qualquer parte, liberdade de prestar culto em qualquer lugar, liberdade de miséria por toda parte e liberdade do medo em qualquer lugar. Que tipo de liberdade é a liberdade cristã? Então é essa que nós vamos discutir nesta noite. Qual é o tipo de liberdade que é a liberdade cristã? Em primeiro lugar, é uma liberdade de consciência. Igreja, não adianta você dizer estar livre, sendo que a sua consciência te aprisiona. Não é verdade? Não adianta. De acordo com o evangelho cristão, nenhum homem é verdadeiramente livre até que Jesus Cristo liberte do seu sentimento de culpa. Igreja, não adianta você gritar os 4 cantos, eu sou livre, sendo que a sua consciência te aprisiona, sendo que a sua consciência te condena. Exatamente. Não é verdade? Então, vamos aprender sobre isso. Amém? E Paulo diz aos Gálatas que eles foram chamados para essa liberdade. Isso também se aplica a nós. Nossa vida cristã não começa com a decisão de seguir a Cristo, mas com o chamamento de Deus para fazê-lo. Em sua graça, Ele tomou a iniciativa enquanto ainda nos encontrávamos em nossa rebeldia e pecado. Nesse estado, nós não tínhamos desejo de abandonar o pecado para abraçar a Cristo. Nem tínhamos a capacidade de fazê-lo, mas Ele veio até nós e nos chamou para a liberdade. De que liberdade é essa que a Bíblia fala? Igreja, é a liberdade em questão ao pecado. A partir do momento que você está em Cristo dentro da igreja e está pecando, você não é livre para você fazer o que você quer, como você chama. Isso não é chamado livre-arbítrio. Isso é chamado escravo do diabo. Porque a partir do momento que você está em pecado, você se torna escravo do diabo. Entenderam? Paulo sabia disso de experiência própria, pois Deus o chamou pela sua graça. Amém? Isso está em Gálatas 1,15. Os Gálatas o sabiam também de sua própria experiência, pois Paulo queixava-se que eles estavam desertando muito rapidamente aqueles que o chamou da graça de Cristo. Os cristãos de hoje também o sabem. Se somos cristãos, não é por nossos próprios méritos, mas pela vocação graciosa de Deus. Então, igreja, se você é cristão, Deus te chamou.
Deus te resgatou. Ele te tirou lá do mundo. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Chamados à liberdade. Esse é o significado de ser cristão. E é trágico que o homem comum não saiba disso. A imagem popular do cristianismo de hoje não é liberdade alguma, mas sim uma servidão cruel e limitante. Mas cristianismo não é escravidão, é um chamamento da graça para a liberdade. Também é um chamamento da graça para a liberdade. Também não é privilégio excepcional de uns poucos crentes, mas antes a herança comum de todos os cristãos, sem distinção. Por isso é que Paulo acrescenta: irmãos, cada irmão cristão e cada irmã cristã foi chamada por Deus e foi chamado para a liberdade. Amém? Glória a Deus. Então repita comigo: eu sou livre. Foi muito devagar, mas tudo bem. Amém? Quais são as implicações? Aí, vamos lá, né? Quais são as implicações da liberdade cristã? Será que inclui liberdade de todo tipo de restrição e repressão? Será que a liberdade cristã é uma outra palavra para a anarquia? O próprio Paulo foi acusado de ensinar isso. E foi uma zombaria comum que os seus detratores usaram. Assim, tendo afirmado que fomos chamados para a liberdade, ele imediatamente explica que é a liberdade para a qual fomos chamados, a fim de esclarecer falsas interpretações e protegê-la de abuso irresponsável. Resumindo, é liberdade da terrível servidão de buscar o merecimento do favor de Deus. Não é a liberdade de todo controle. Repetindo, resumindo, é liberdade da terrível servidão de buscar o merecimento do favor de Deus. Não é liberdade de todo controle. A liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne. Ou seja, a liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne. Vamos entrar neste mérito agora. Por que, igreja? Porque as pessoas acham que como elas, aquele chamado livre-arbítrio, que eu também já expliquei aqui o que significa, elas acham que o livre-arbítrio lhes dá o direito também de pecar, fazer o que elas quiserem do seu corpo. Não, igreja, nós fomos comprados, já fomos pagos por um alto preço. Que preço foi este? A morte de Jesus Cristo. Então nós temos que ser para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A carne, na linguagem do apóstolo Paulo, não é aquilo que tivestes nosso esqueleto, mas a natureza humana caída. Ou seja, é a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, que nós herdamos de nossos pais e que eles herdaram dos seus, e que foi distorcida pelo egocentrismo e portanto, inclina-se ao pecado. Não devemos usar a nossa liberdade cristã para satisfazer e dar ocasião à carne. A essa carne, a palavra grega aqui traduzida por ocasião, aporme, era usada no contexto militar, referindo-se a um lugar do qual se lança uma ofensiva ou uma base de operações. Portanto, significa um lugar vantajoso e assim uma oportunidade ou pretexto. Assim, a nossa liberdade em Cristo não deve ser usada como um pretexto para autoindulgência.
A liberdade cristã é liberdade do pecado, não liberdade para pecar. A liberdade cristã significa liberdade do pecado e não liberdade para pecar. Amém? Amém? É uma liberdade irrestrita para aproximar-se de Deus com seus filhos. Não uma liberdade irrestrita para chavurdar em nosso egoísmo. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: porém vocês, irmãos, foram chamados para ser livres, mas não deixam que esta liberdade se torne uma desculpa para se deixarem dominar pelos seus desejos humanos. É a versão da linguagem de hoje, da Bíblia. Então ela é muito mais bem explicada, é este versículo. Olha como que ela diz, que essa Bíblia na versão de hoje diz: porém, irmãos, vocês foram chamados para serem livres, mas não deixem que esta liberdade se torne uma desculpa para se deixarem dominar pelos desejos humanos. Ô igreja, nós devemos ter muito cuidado para nós enchermos nossa boca de dizer eu sou livre. Nossa liberdade não nos dá o direito de tirar a liberdade do outro, nem de ferir e nem de aprisionar o outro. Quantas são as pessoas, igreja? Infelizmente, igreja, sentimentos aprisionam pessoas. Quantas são as pessoas que deixam outras aprisionadas em si? O que, igreja? É a falta de compromisso no conquistar. Conquistar o sentimento de outra pessoa sem ter a intenção de quê? De assumir um compromisso sério. Ali, igreja, nós aprisionamos aquela pessoa e sai voando. Eu sou livre, deixa aquilo ali para trás. Igreja, de todas as coisas nós vamos ter que dar conta a Deus. Amém? Então, devemos ter cuidado. Na verdade, essa liberdade é uma licenciosidade desenfreada, não é liberdade alguma. Na verdade, essa liberdade, uma licenciosidade desenfreada, não é liberdade alguma, é outra forma mais terrível de servidão, uma escravidão aos desejos de nossa natureza caída. Jesus disse aos judeus: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso está lá em João 8,34. Então, quando você se acha livre, se enche a boca para dizer livre, na verdade você já está escravo do diabo. Quando a pessoa se enche a boca para dizer livre: ei, eu cansei de igreja, cansei de pastor, eu hoje estou livre, eu faço o que eu quiser. Mas na verdade, ela está escravo do diabo. Entendeu agora? Porque o diabo pode tudo. Ele deixa tudo. Ele permite tudo. Não é verdade? Isso aí. Jesus disse aos judeus: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. E Paulo nos descreve em nossa condição antes da conversão como sendo escravo de toda sorte de compaixão e prazeres. Isso está lá em Tito 3,3. Então, Paulo, ele se autodescreve que antes da sua conversão, ele era escravo de toda sorte de paixão e prazeres. Igreja, muitas são as pessoas que se escravizam na questão de paixões e prazeres. Tem pessoas que falam com tanta facilidade: eu te amo, de um segundo para o outro, sendo que o amor, ele vem da convivência. Então, igreja, duvida quando uma pessoa fala de amor para você sem estar convivendo com você. Entenderam? Amém? Em nossa sociedade de hoje, temos muitos escravos desse tipo. Proclamam em altas vozes a sua liberdade, falam de amor livre e a vida livre,
mas na realidade são escravos de seus próprios apetites, os quais deram rédea solta simplesmente porque não conseguem controlá-los. Então, igreja, infelizmente, esse tipo de pessoa que fala, eu sou livre, tudo, na verdade, elas são escravos do pecado. Igreja. A liberdade cristã é muito diferente. Longe de serem livres para satisfazer a carne, os cristãos crucificam a carne. Nós, na verdade, devemos crucificar a nossa carne. Amém? Amém? Repetindo essa parte. Amém? A liberdade cristã é muito diferente. Longe de serem livres para satisfazer a carne, os cristãos crucificam a carne. Então, igreja, na verdade, o cristão, ele o tempo todo tem que lutar contra a sua carne. Eles têm que crucificar a sua carne. Eu reconheço, não é fácil, igreja. Muita gente fala assim, a senhora fala porque a senhora é pastora. Igreja, eu também tenho meus desejos, eu sou humana. Eu o tempo todo eu estou lutando contra a minha carne. Eu também reconheço que não é fácil. Com as suas paixões e concupiscências. Isso repudiamos totalmente as reivindicações da nossa natureza inferior para nos governar. Em uma imagem viva que Paulo empresta de Jesus, ele diz que nós a crucificamos, que a pregamos na cruz. Agora, procuramos viver no Espírito, percebendo a promessa de que o fizemos jamais satisfazermos a concupiscência da carne. Isso diz lá em versículo 16. Pelo contrário, o Espírito Santo vai produzir o seu fruto em nossas vidas, culminando com o domínio próprio. Amém? Tudo isso está nessa mesma passagem, nos versículos abaixo. Amém? Depois você vai acompanhar em casa, que é lá de Gálatas 5. Liberdade cristã não é liberdade para explorar meu próximo. Cheguei aonde, amém? Nós estávamos falando sobre liberdade. A nossa liberdade vai, igreja, até nós não atingirmos a liberdade do nosso próximo. O versículo 13 termina assim: sedes antes servos uns dos outros pelo amor. A liberdade cristã não é liberdade para fazer a minha vontade sem respeitar o bem-estar do meu próximo. Vou repetir. Liberdade cristã não é liberdade para explorar meu próximo. Isso é o que diz esse versículo. Olha como ele termina. O versículo 13 termina assim: sedes antes servos uns dos outros pelo amor. A liberdade cristã não é liberdade para fazer a minha vontade sem respeitar o bem-estar do meu próximo, nem tampouco fazer a minha vontade para satisfazer a minha carne. É liberdade para me aproximar de Deus sem medo. Não é liberdade para explorar o meu próximo sem amor. Entenderam, igreja? Explorar o próximo sem amor. Então, liberdade nenhuma dá esse direito. Amém? Na verdade, longe de ter liberdade para ignorar, negligenciar ou abusar do nosso próximo, recebemos ordem para amá-lo e, através do amor, servi-lo. Não podemos usá-lo como se fosse uma coisa para nos servir. Temos de respeitá-lo como pessoa. Igreja, isso é muito sério. Ou seja, muita gente acha que a nossa liberdade nos dá o direito de ferir, de magoar, de usar, principalmente de brincar com o sentimento das pessoas. Amém?
É um paradoxo notável, pois de um determinado ponto de vista, a liberdade cristã é uma forma de escravidão. Não escravidão para com a nossa carne, mas para com o nosso próximo. Somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravo nos nossos relacionamentos com os outros. Quem entendeu, quem quer que eu repita essa parte? Repete. Repete? É melhor, não é? Vamos repetir desde o início, assim é melhor. Amém? Vamos lá. Liberdade cristã não é liberdade para explorar meu próximo. O versículo 13 termina assim: sedes antes servos uns dos outros pelo amor. A liberdade cristã não é liberdade para fazer a minha vontade sem respeitar o bem-estar do meu próximo. Nem tampouco fazer a minha vontade para satisfazer a minha carne. É liberdade para me aproximar de Deus sem medo. Não liberdade para explorar o meu próximo sem amor. Na verdade, longe de ter liberdade para ignorar, negligenciar ou abusar do nosso próximo, recebemos ordem para amá-lo e, através do amor, servi-lo. Não podemos usá-lo como se fosse uma coisa para nos servir. Temos de respeitá-lo como pessoa e nos dedicar a servi-lo. Através do amor, devemos de nos tornar escravos. A palavra grega é doulourê, um dos outros. Não é um senhor com uma porção de escravos, mas sendo cada um pobre escravo, com uma porção de senhores, sacrificando o nosso bem pelo bem dos outros, e não o bem deles pelo nosso. A liberdade cristã é serviço, não egoísmo. Ou seja, igreja, na verdade, nós devemos nos tornar escravos uns dos outros. Quantas são as pessoas, igreja, que dedicam suas vidas para servir um ao outro? Olha que bonito, que tremendo, não é verdade? Esse é o significado do amor. Se nos amarmos uns aos outros, servimos-nos uns aos outros. E se nos servimos uns aos outros, não nos mordemos, nem nos devoramos uns aos outros, como diz o versículo 15, com palavras ou atos maliciosos. Morder e devorar são destrutivos, uma conduta mais apropriada a animais selvagens do que a irmãos em Cristo. Ao passo que o amor é construtivo e ele serve. E Paulo prossegue mais adiante, descrevendo alguns dos sinais do amor, a saber, longanimidade e benignidade, bondade e fidelidade. O amor é paciente para com aqueles que nos irritam e provocam. O amor tem bons pensamentos e atitudes boas. O amor é leal, digno de confiança, fidedigno, confiável. Além disso, se nos amamos uns aos outros, levamos as cargas uns aos outros, não é? Pois o amor nunca é cobiçoso, nem ganancioso, é sempre expansivo, nunca possessivo. Na verdade, amar uma pessoa não é possuí-la para mim, mas servi-la para ela mesma. A liberdade cristã não é liberdade para ignorar a lei. Agora nós vamos entender até que ponto nossa liberdade pode chegar. Ou seja, nós não podemos usar a liberdade para ignorar a lei. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos prestar muita atenção ao que o apóstolo descreve aqui. Ele nos diz como alguns dos novos moralistas, que se nos amarmos uns aos outros, podemos impunemente
transgredir a lei do interesse e do amor. Pelo contrário, diz que se nos amarmos uns aos outros, devemos cumprir a lei, pois a lei se resume toda neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Igreja, como amar o meu próximo como a mim mesmo? Que lei muito forte é esta? Amém? Qual é o relacionamento do cristão com a lei? A chamada nova moralidade insiste nessa pergunta com certa urgência. É realmente verdade que Paulo nos diz que, se somos cristãos, somos libertados da lei. Não estamos mais debaixo da lei e não devemos nos submeter novamente ao jugo da escravidão, que é a lei. Mas devemos nos esforçar para captar o significado dessas expressões. Essa liberdade cristã que nos libertou da lei, a qual ele enfatiza, trata do novo relacionamento com Deus. Significa que a nossa aceitação não depende de nossa obediência às exigências da lei, mas da fé em Cristo Jesus, que assumiu a maldição da lei quando morreu. Certamente não significa que estamos livres para ignorar a lei ou desobedecê-la. Amém? Ou seja, a morte de Cristo não significa que ele anulou. Devemos observar certas leis. Amém? Pelo contrário, embora não possamos ser aceitos por guardar a lei, depois que somos aceitos, continuamos guardando a lei por causa do amor que temos a Deus, que nos aceitou e nos deu o Espírito para nos capacitar e guardá-la. Na terminologia do Novo Testamento, embora a nossa justificação não dependa da lei, mas de Cristo crucificado, a nossa santificação consiste no cumprimento da lei. Ou seja, como diz lá em Romanos 8, 3 e 4. Amém? Além disso, se nos amarmos uns aos outros como também a Deus, acabamos obedecendo a sua lei, pois toda a lei de Deus, pelo menos a segunda tábua da lei, que trata dos nossos deveres para com o nosso próximo, se cumpre neste único ponto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o homicídio, o adultério, o roubo, a cobiça e o falso testemunho são todos infrações dessa lei do amor. Paulo diz a mesma coisa em 6:2. Levar as cargas uns dos outros. Assim cumprirei a lei de Cristo. Isso que está lá em Gálatas, o quê? 6:2. Conclusão. Este parágrafo fala de maneira relevante sobre a situação contemporânea do mundo e da igreja, especialmente no que se refere à moderna nova moralidade e à moderna rejeição da autoridade. Diz respeito ao relacionamento entre a liberdade e a licenciosidade da lei e o amor. Logo no começo, ele nos diz que chamados à liberdade. Liberdade é essa que é paz com Deus, purificação de nossa consciência culpada através da fé em Cristo, crucificado e inefável, a alegria do perdão, da aceitação e o acesso à filiação, a experiência da misericórdia sem méritos. Prossegue descrevendo como essa liberdade de sistemas de méritos se expressa em nosso dever para conosco, para com o próximo e para com Deus. Não é liberdade para satisfazer a carne, mas para controlar a carne. Não é liberdade para explorar o próximo, mas para servi-lo. Não é liberdade para ignorar a lei, mas para cumpri-lo. Todos que foram realmente
libertos por Cristo, expressa sua liberdade dessas três maneiras. Primeiro, no domínio próprio, depois, no amor e no serviço ao próximo, e no terceiro lugar, na obediência à lei do seu Deus. Amém? Essa é a liberdade com a qual Cristo nos libertou. Amém? Para a qual fomos chamados. Devemos permanecer firmes nela, sem recair na escravidão de um lado ou na licenciosidade de outro. Ou seja, igreja, a nossa liberdade, repetindo, ela vai até o ponto que nós não ferimos o nosso próximo, nem os princípios do nosso Deus. Hoje aprendemos até que ponto chega a nossa liberdade. Espero que vocês tenham aprendido realmente como usar essa liberdade. Ou seja, o que significa essa liberdade para as nossas vidas. Amém?